Nesse vídeo eu vou trazer para vocês as seguintes questões. Por que o Banco da Amazônia é tão barato com um PVP ultra descontado? Vale a pena investir no BASA3, que é o Banco da Amazônia, pensando em dividendos, numa carteira de dividendos? Qual o preço justo desse banco? Eu vou investir nele? Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E o Banco da Amazônia é um banco que foi muito pedido no vídeo anterior, por isso decidi trazê-lo aqui para vocês. Ele tem código em bolsa BASA3, apenas ações ordinárias em livre negociação no mercado. A cotação dele é de R$50, tá? Mas eu vou explicar o que aconteceu com essa cotação. Nos últimos 12 meses, ele deu uma bela valorizada de 30%, algo inclusive similar ao Banco do Brasil. E por que essa valorização próxima do Banco do Brasil? Primeiro ponto, o que seria o Banco da Amazônia? Ele é um banco estatal, controlado pelo governo federal, tem uma longa história. Ele foi criado em julho de 1942 para apoiar e financiar a Segunda Guerra Mundial, óbvio que para financiar os países aliados do Brasil, e também com a missão ali de financiar os seringais da região amazônica. É um banco que tem sede em Belém do Pará e que hoje é responsável por todo tipo de política de fomento do comércio e da agricultura da região amazônica no Brasil, sendo que ele é responsável por administrar os fundos constitucionais de financiamento das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, isso decorrente da Constituição Federal. E aqui já começa a se justificar esse PVP ultra descontado de 0,33 do Banco da Amazônia, significando que, em relação ao valor de patrimônio líquido, você compra o Banco da Amazônia com quase 70% de desconto. Ou seja, o banco vale apenas 33% do seu valor contábil, do seu valor de patrimônio. Esse PVP é o mais baixo entre os bancos brasileiros, inclusive mais baixo que o banco BMG, que já constitui um PVP ultra baixo aqui, como vocês podem perceber. E esse é o primeiro fato que justifica um PVP ultra descontado. É justamente o seu controle quase absoluto pelo governo federal. Primeiro ponto, é uma companhia de economia mista, então tem capital privado e capital público. A maioria, obviamente, está com a União, 51% das ações. Só que aí tem uma pegadinha que não é tão pegadinha assim, que o mercado sabe disso. 35% das ações está ali com um fundo administrado pela Caixa Econômica Federal. E a Caixa é de quem? Completamente da União. Então, no final das contas, a União tem muito mais que 51%. Detendo aqui, na verdade, 86,2%. Não bastasse isso, um fundo de investimento do Banco do Brasil detém 9,6%, sendo que a União detém 50% das ações do Banco do Brasil. Ou seja, o que você deve fazer aqui com uma conta de padeiro? Dividir esse percentual pela metade, que dá 4,8%, e aí significa que a União então tem mais 4,8% do Banco da Amazônia. No final das contas, a União controla 90% do Banco da Amazônia, e aí o free float é extremamente baixo. Apenas 4,2% das ações estão em livre negociação. O resto não é nada negociado porque o governo federal não fica negociando as suas ações. Sendo assim, considerando que a ingerência estatal é notável no Banco da Amazônia, muito grande, o mercado então subprecifica as ações, pensando no risco de ingerência governamental. Tá? Esse é o primeiro ponto. E aí outro ponto que causa desconto nas ações é justamente o seu rating um pouco mais baixo do que demais bancões aí. Ele tem um rating em escala nacional de 2A. Bancões aí de bolsa tem AAA. Então, como há um risco de crédito um pouquinho superior no Banco da Amazônia, isso também gera desconto nas ações. Lembrando que o preço é proporcional ao risco que você assume. Por isso, o desconto do mercado. Não existe almoço grátis em economia. E aí, obviamente, diante desse free float ultra baixo, existem poucos acionistas, tá? 12 mil acionistas aqui, pessoas físicas no banco. E o número de negociações é muito baixo. Então, o que você percebe aqui? No dia 6 de setembro, houve apenas 13 negociações no banco, um volume total de papéis de 2 mil papéis. Dessa forma, você pega 2 mil papéis e multiplica por 50, dá aproximadamente 100 mil reais. O volume foi de 84,2 mil reais. No dia 5, o volume foi ainda inferior, apenas 6 negócios. E aí você vai pegando aqui 130 mil reais de volume, 136. Aqui teve um volume excepcional, que foi no dia 16 de agosto, quase R$1 milhão em negociação. Dessa forma, a liquidez média diária do banco é algo em torno de
195 mil reais. E eis então mais um fator que gera desconto nas ações, baixíssima liquidez, com poucos negócios diários. De tal modo que nem é tão fácil você montar uma grande posição aqui no banco. Se você for investir ali até no máximo uns 10 mil reais, é relativamente fácil comprar ações, mas um valor superior a este, aí já fica mais difícil. A sua negociação não vai sair assim imediatamente. Pode levar alguns minutos e, dependendo do seu volume de negociação, até algumas horas. E para vender, ainda mais difícil. Então, esteja ciente disso. Baixa liquidez é dificuldade de você vender pelo preço que você quer. E aí, reforçando ainda mais o desconto do banco, a gente encontra no seu estatuto que ele é voltado para políticas sociais. É um banco com função social, que tem como funções executar a política do governo federal na região amazônica e exercer as funções de agente financeiro dos órgãos regionais federais de desenvolvimento. Isso aqui justifica o quê? Que é um banco voltado para interesse público. Afinal, 90% do estado está presente nele. E aí o mercado fala assim, bom, então isso aqui é um banco que não tem como principal interesse dar retorno aos acionistas, mas sim executar políticas sociais referentes à região amazônica. Por isso eu não vou pagar muito por esse banco, eu aceito pagar bem menos do que o seu valor patrimonial. Recentemente o banco teve um aumento de capital social, tá? Tranquilo, aumentando o capital social em mais de 1 bilhão de reais. Por isso que agora o capital social do banco, que era em 2021 de 2,9 bi, passou a ser aqui então de 4,4, tá? A gente está ali com patrimônio líquido de 4,4. E aí mais um detalhe envolvendo as ações do Banco da Amazônia é que ele, em 2016, teve um grupamento bem pesado. Foi da proporção de 100 ações para uma. Isso significa o quê? Se hoje as ações estão ali aproximadamente R$50, significa que as ações valiam o quê? Você divide por 100, 50 centavos. Então, as ações valiam centavos. E como o banco ali precisava de liquidez e a B3 exige isso, foi necessário um grande grupamento. É óbvio que com o Oi o grupamento não será tão grande assim, mas podemos esperar ali um grupamento também próximo de 20 ações para uma, se as ações ordinárias de Oi não tiverem ali um salto aí nesse meio tempo. Dessa forma, a base acionária do banco ficou bem menor. Agora tem apenas 29 milhões, quase 30 milhões de ações. Em relação a resultados, o banco tem melhorado muito, tá? O lucro dele no primeiro semestre de 2022 foi de 439 milhões de reais, um salto de 45% em relação ao mesmo semestre do ano passado. Se você então, numa conta de padeiro, projetar o lucro anual, seria algo em torno de 850, 860 milhões de reais. O banco tem um valor de mercado próximo de 1,5 bilhão de reais. Sendo assim, um PL projetado para esse banco seria do quê? Dividir o seu valor de mercado, que é o preço, pelo lucro anual possível desse ano, uns 850 milhões. Você tem aí um PL, então, projetado para 2022 de 1,75, ou seja, menos de 2 vezes o seu lucro. Isso significa o quê? Que Banco da Amazônia está tão descontado hoje, considerando o lucro que ele está apresentando, que em menos de 2 anos, o dinheiro que você paga pelas ações volta para você na forma dos lucros, não na forma de dividendos. Já que o payout médio do banco ali é de 38%, 40%, então na forma de dividendos, você teria que multiplicar aí esse número por 2,5 vezes, ainda assim seria um retorno muito rápido. Em 4 anos a 5 anos, o dividendo paga o preço da sua ação. Claro que considerando o cenário atual, tudo pode mudar, né? Principalmente com a troca eventual da presidência da República. O banco tem crescido no digital, o que é muito importante, então o número de transações digitais crescendo 60%, em celulares, mobile 88%, então isso é importante. Houve um crescimento forte do patrimônio líquido, né? De 64% de um semestre para outro. O ROI do banco também cresceu 4,8%. A carteira de crédito aqui teve um crescimento de 21% e o próprio resultado operacional cresceu 65%. Então o banco vem forte para esse ano aqui, tá? Veja só também que o banco está aumentando a sua carteira de crédito, que é importantíssimo na linha com outros bancões. A inadimplência de 90 dias tem crescido, algo já esperado, né? No cenário de crise, a inadimplência sobe mesmo, isso é setorial. A provisão, consequentemente, tem crescido do ano passado para o corrente ano. Ainda assim, o banco conseguiu apresentar um lucro forte, o que é um sinal de possível eficiência, pelo menos para o presente ano. Além de tudo, as despesas administrativas do banco subiram 20%. Ele está conseguindo mais receita com prestação de serviços, algo que está acontecendo com até bancos privados aqui, né? Então, o banco está seguindo aí uma linha setorial. A captação no mercado subiu demais, tá? 45%, aumento de 47% nos depósitos a prazo, 9,4% dos depósitos à vista. Houve uma queda na captação da poupança, né?
mas de LCA subiu 30%, então o banco está captando muito aí também. O banco aí está com um plano safra bem forte também de 9 bilhões de reais para 2022 e 2023, sendo aí 5 bilhões de reais para a agricultura familiar e pequeno produtor e 4 bilhões para médio e grande produtor rural. O ROI do banco subiu muito, tá? Olha essa evolução de 25% para 29%. Em relação a dividendos, o banco hoje tem uma política de dividendos definida que prevê um payout mínimo de 45% e um payout máximo de 40%. O que seria o mínimo? Olha, no mínimo 25% do lucro líquido do exercício vai ser distribuído a título de proventos, dividendos e juros sobre capital próprio aos acionistas, sendo que pode haver ali dividendos intermediários, adicionais, mas que respeitem o limite máximo de 40% do lucro líquido anual. Tá? Como eu falei para vocês, a média de payout do banco é abaixo disso aqui, algo em torno de 30 e poucos por cento. Nos últimos anos aqui, o banco distribuiu dividendos todos os anos. Então você percebe aqui que na maioria dos anos o banco faz 2 distribuições anuais. 2014 aqui 2 distribuições, 2015 2 distribuições, 2016 2, 2017 foi apenas uma, 2018 também apenas uma, 2019 uma, 2020 uma distribuição, 2021 uma distribuição e 2022 aqui. Até então, uma distribuição. Então, nos últimos anos, uma distribuição, no passado eram 2, mas agora parece que a política do banco é de apenas um pagamento. Mas você vê aqui que foi um pagamento de R$ 1,90 por ação de dividendos e mais R$ 4,96 de JCP. Em valores líquidos, essa distribuição aqui, cujo pagamento foi em maio, dá R$ 6,12 por ação. O banco negocia hoje a R$ 50,30, mesmo com essa subida de 30%. Então, se você pegar aqui R$ 6,12, dividir por R$ 50,30, você tem um dividend yield de 12%, um excelente dividend yield atualmente. Em 2021, a distribuição foi bem menor, tá? Foi de apenas R$ 2,59 a título de JCP e 2019, R$ 3,57. Então, o dividendo desse ano foi excepcional. Não espere um yield superior a 10% assim para uma carteira de dividendos. Mas é possível ter o banco para uma carteira de dividendos? Olha, pensando nos resultados atuais, sim, mas temos que olhar para o histórico. E o histórico de dividendos aqui do banco não é lá dos melhores, tá? De 2016 para trás, os dividendos eram bem pequenininhos. De 2017 para frente, os dividendos cresceram bastante, porque os resultados cresceram. Então, se você olhar para o universo de apenas 5 anos anteriores, beleza, os dividendos aqui passaram a ser recorrentes, uma vez por ano, em patamares até ali que remuneram no mínimo 6%, que é o critério do Basel. Mas hoje eu olharia o Banco da Amazônia mais como uma ação da carteira de oportunidade, considerando esses múltiplos extremamente baixos. E aí os dividendos acabam sendo um bônus no curto prazo, e aí os dividendos vão ser muito grandes no longo prazo, considerando o preço que você paga hoje, né? Então, dividendo projetivo aí que pode ser bem alto. Então, como eu já antecipei para vocês, um PL inferior a 2 vezes o lucro, um PVP muito baixo. Olhando para o histórico do PVP do banco, 2021 ele estava 0,42, então mesmo com essa subida de 2021 para 2022, houve uma queda. Então, no histórico do banco você não encontrou, exceto em 2014 aqui, um PVP tão baixo assim. O PL, igualmente, você só encontrou um PL tão baixo assim em 2021. Na história do banco aqui você não acha nenhum PL tão baixo assim. A margem líquida do banco tá excepcional, tá? Você só encontrou uma margem superior em 2021. O ROI também está acima da média, só 2021 o ROI foi melhor. Em relação aos resultados do banco, você percebe o seguinte, que de 2008 até 2018 os resultados foram voláteis e bem mais fracos, tá? O banco lucrava no ano, muitas vezes abaixo de 100 bilhões de reais, aí em alguns anos acima de 100. Aí a partir de 2019, deu um salto no lucro do banco, 275 milhões de reais. Aí em 2020, o cenário pandêmico, houve uma pequena queda e 2021 deu uma paulada para um lucro anual de 737 milhões. E para esse ano a gente projeta um lucro ainda superior ao de 2021. Então o banco sim está descontado, mas como eu mostrei para vocês, esse desconto não é injustificado. É por isso que você olha aqui para o CAGR do banco e tem um crescimento de lucro absurdo de 46%, porque nos anos de 2021 e 2022 o crescimento foi excepcional. Como vocês sabem, é o banco small, detém um valor de mercado bem baixo, 1,5 bi, tá? Um dos menores também do mercado brasileiro. E para quem gosta de small cap, né? Acaba sendo uma outra provável oportunidade. Não é recomendação nenhuma aqui, tá? E o interessante é que o banco tem de disponibilidade de caixa 2 vezes o que ele vale no mercado, né? Outro indicativo aí de provável desconto. A plataforma AGF+, não prevê preço teto, porque como eu falei para vocês, o histórico de proventos é muito volátil, tá? Um histórico ali de no mínimo 5, 6 anos que exige a plataforma AGF+, então por isso que ele não prevê preço teto, nem projeta um dividendo no ano, porque os dividendos, de novo, são voláteis. Mas um preço justo, quanto seria um preço justo no cenário atual? Esse lucro por ação de 29 está distorcido, um lucro por ação real seria de 24.
tá? O valor patrimonial da ação seria de R$150, porque ele negocia a 0,33% o valor do patrimônio. Então você pega o índice de Graham, 22,5, multiplica por 150 e multiplica por 24. Aplica a raiz quadrada. Um preço justo pelo método Graham clássico seria de R$284, uma margem de segurança absurda. Agora, adaptando-se ali o índice de Graham para algo mais dentro da realidade, considerando esse PL baixíssimo, esse PVP baixíssimo do banco, eu colocaria de 5, multiplicaria novamente por 150 e multiplicaria por 24, que é o LPA. Aplicaria a raiz quadrada, eu teria um preço justo de R$134 em Banco da Amazônia. Já dá aí uma margem de segurança de 100%. Então até R$100, a princípio, né, considerando todos esses riscos de liquidez, ingerência governamental, o objeto social do banco, volatilidade de lucros e dividendos passados, incertezas referentes à eventual troca da presidência da República e, se muito mais, a princípio uma margem de segurança de 100%, de R$50 para R$100. Mas eu seria bem conservador considerando todos esses riscos, de tal modo que, na minha visão, eu aceitaria eventualmente um risco de até a metade do valor do patrimônio do banco. Então eu compraria o banco com valor de mercado de mais de 17%, que é o que falta para chegar nos 50% do valor patrimonial. Então, um preço justo ali razoável no banco seria algo em torno de R$58, tá bom? Comparando-se aqui com um banco small cap também muito próximo do Banco da Amazônia, considerando que também é um banco federal, você vê que o Banco da Amazônia ganha em todos os indicadores, tá? Então, de fato, é o banco mais barato, inclusive em crescimento de lucros e receitas, além de indicadores de eficiência, tá? Em que a margem líquida dele é superior à do Banco do Nordeste. Por isso, respondendo as perguntas desse vídeo, por que ele é tão barato? Ele é muito barato por conta dos riscos que eu enumerei nesse vídeo. Vale a pena investir no Basa 3 pensando em dividendos? Se você for imediatista, até poderia que sim, mas eu diria que seria melhor colocá-lo numa carteira de oportunidade, até para que você tenha uma gestão de risco de colocar um pequeno percentual da sua carteira num banco mais arriscado como esse, algo em torno de 1 a 2% no máximo, porque se você coloca numa carteira de oportunidade, você vai falar assim, vou colocar 5% da minha carteira, aí já fica muito arriscado, porque como eu mostrei para vocês, há uma grande volatilidade histórica de dividendos e resultados, então seria mais adequado para uma carteira de oportunidade. Qual o preço justo? Pelo método Graham, clássico seria R$280, de forma ajustada seria algo em torno de R$130, mas se você quer ser conservador, eu colocaria no máximo uma margem de segurança de 17%, pensando em 50% do valor contábil do banco, ou seja, seria algo em torno de R$58. Ele está custando 50 e ainda teria margem de segurança mesmo com todo esse conservadorismo aqui do nosso cenário. Vou investir no banco? No momento não. É um banco que eu acompanho aí, até um pouco mais que o Banco Mercantil, mas não tanto também. Esse ano e o ano passado, o banco acabou surpreendendo. Mas diante da incerteza quanto à continuidade do atual governo, é difícil você traçar um cenário assim que seja seguro para você. Então eu vou acompanhar o banco até o ano que vem para ver como que ele vai se posicionar e eventualmente eu trago um vídeo para vocês com alguma tomada de decisão. Então já ativa o sininho aí para não perder nenhum vídeo. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você conhecia o Banco da Amazônia? Você investe nele, Basa 3? Conta aqui para mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!